uma vez estamos aqui para refletirmos um pouco da palavra de Deus. Mas antes eu quero lembrar para você que se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, se gostou do vídeo, dá um like, compartilha, né? Ativa o sininho para receber as nossas notificações. Toda quarta-feira tem um vídeo novo para você, tá bom? Então agora a gente quer falar um pouquinho sobre um assunto interessante, pelo menos eu acho bem interessante. Na atualidade as pessoas falam muito em liberdade, não é? As pessoas costumam dizer que liberdade é algo imprescindível, e né, a gente ser livre é muito bom. E a gente olhando para o dicionário diz que a condição daquele que não se submete a nada, né? Daquele que é livre, que ele não está sujeito a nada desse mundo, né? E muitas pessoas dizem assim, eu sou livre e a minha cabeça ela é meu guia. Outros dizem, aonde o meu nariz apontar é o meu destino, eu vou, faço o que eu quiser. E nisso as pessoas se tornam egoístas, indisciplinadas. Muitos filhos querem essa liberdade, não aceitam mais uma ordem do pai, nenhum conselho de um pai. Isso fica bem complicado, não é? A liberdade é algo que as pessoas têm procurado e vivem aí fazendo o que querem, de acordo com o que eles pensam, como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse vendo, e como se um dia ele estivesse livre de estar diante de Deus. Mas é um erro, porque todos nós vamos prestar contas de tudo que fizermos, né? A Bíblia nos garante isso. Mas a Bíblia diz, mas essa liberdade, né, que o mundo diz isso, mas o que é que a Bíblia diz sobre liberdade? Liberdade, a Bíblia fala que é a capacidade de escolher não pecar. Quando nós aceitamos a Jesus e nós dedicamos a nossa vida a Jesus, nós ficamos livres do domínio do pecado, né? Quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós ficamos livres, né, desse domínio do pecado. E a liberdade em Cristo, ela não é uma licença para que a gente faça tudo o que a gente quer sem ter consequências. Lembrando que as minhas escolhas, elas terão consequências. Se forem boas escolhas, as consequências serão boas. Se forem escolhas ruins, as consequências serão ruins. E o pior é que muitas vezes não é só para mim, não é só eu que fiz as escolhas. Muitas vezes as outras pessoas vão sofrer exatamente pelas minhas escolhas. Há muitos jovens que escolhem caminhos que têm feito os pais sofrerem terrivelmente. E isso é algo que a gente precisa pensar. A Bíblia explica que quando nós pecamos, nós nos tornamos escravos do pecado. Olha o que diz João no capítulo 8, o verso 34. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Não é? As pessoas costumam dizer que os crentes, por exemplo, eles são escravos, mas é um engano, porque nós sabemos o que agrada ao Senhor. Então nós podemos fazer algo, mas não fazemos, porque sabemos que não é correto, que não é certo. Mas aquele que está no pecado, ele só pode fazer aquilo, porque ele é escravo do pecado. Nós sabemos o que é certo, o que é bom, mas quando se está no domínio do pecado, se faz o errado, porque nossa vontade fica controlada exatamente pelo pecado. Mas quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, Ele nos liberta da escravidão. E com a ajuda de Jesus, nós temos condição de dizer não ao pecado, né? Quem ama ao Senhor quer fazer o que o agrada. Quando eu amo meu marido, quando eu amo os meus pais, eu quero fazer aquilo que traga alegria para eles. Então nós fazemos as coisas para agradar ao nosso Deus, né? E nós estamos livres do poder do pecado e nos sujeitamos à vontade de Deus. E essa sujeição à vontade de Deus ainda é uma liberdade, porque nós fazemos as coisas para Deus por amor e não por falta de escolha, não por falta de opção.
Eu faço aquilo que agrada a Deus porque é uma escolha minha, porque eu amo ao Senhor. Olha o que diz aqui Romanos, no capítulo 8, no versículos 14 e 15, e diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai, não é? Então, nós sabemos que nós não somos, nós estamos em Cristo e somos livres, nós não somos mais um escravo daquela vida terrível que tínhamos no mundo, não é? Então, o que diz a palavra? A sugestão ao pecado, ela destrói o homem, ela traz consequências nefastas, consequências terríveis para o homem. Mas quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, aí temos uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida completa com o Senhor Jesus. A liberdade da Bíblia é a promessa de uma vida eterna com Cristo, sem sofrimentos. Romanos, no capítulo 6, dos versículos 20 ao 23, nos diz assim: porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Está vendo? Quando a gente faz as coisas que não agradam a Deus, isso mais na frente vai nos envergonhar, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende vosso fruto para a santificação e por fim vida eterna. E só temos vida eterna com Cristo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha, né? Nós temos a vida eterna com Cristo. Jesus nos liberta do pecado, e a Bíblia, quando nós somos libertos do pecado, a Bíblia continua nos falando, nos avisando, né? A Bíblia continua nos alertando a não cair novamente, porque muitas vezes as pessoas deixam a vida de pecado, começam a viver uma nova vida com Cristo, mas se ela realmente não foi uma pessoa que ela teve um novo nascimento, se ele realmente não aceitou a Jesus, né, para que Jesus faça essa mudança, se ele não começar a buscar, se ele não tentar realmente mudar de vida, pode ser que ele volte, e aí a situação daquela pessoa é muito pior. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, o versículo 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes e não vos submetais de novo à jugo da escravidão. Você imagina, você está livre agora de uma vida triste, de uma vida cheia de derrotas, cheia de tristezas, e você desejar voltar para aquela vida? O sangue de Cristo nos liberta de todo pecado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o Senhor, Ele quer nos livrar desse jugo de escravidão, desse jugo que o mundo coloca sobre o homem e que o faz sofrer, que o faz colher tantas lutas, tantas dificuldades, tantos sofrimentos, tantas coisas que vêm marcar a sua vida. O Senhor, Ele está com os seus braços estendidos sobre nós, não é? Então, quando o crente, se alguém vai pecar, né? Porque você diz assim, quer dizer que você não peca? Claro que nós estamos sujeitos ao pecado, nós estamos aqui nessa terra ainda, porém, quando nós temos o Espírito Santo que está em nossa vida, antes de pecarmos, Ele nos alerta que aquilo não é certo, que aquilo não é para fazer, que aquilo não vai agradar a Deus, e se fazemos, Ele continua falando, você pecou, você errou. O Espírito Santo não é o inimigo que lhe acusa, não. O Espírito Santo não nos acusa, mas ele fica dizendo, filho, você pecou, você errou, é necessário retroceder, é necessário pedir perdão. É por isso que nós precisamos estar sempre arrependidos. E arrependimento é decidir mudar. Quando nós decidimos mudar, nós nos arrependemos, nós não queremos mais fazer aquilo. Não é simplesmente você sentir culpa, porque quem sente culpa sente remorso, e o remorso
se a pessoa apenas sentir culpa, ele vai ter um remorso e ele pode voltar a fazer novamente. Mas quando nós nos arrependemos e nós sentimos na pele o que nós fizemos está errado, nós tivemos um sofrimento, nós temos uma lição e nós não queremos fazer novamente de forma alguma. Nós aprendemos essa lição. Então, se você quer mudar de vida, não é? É necessário arrependimento e para não pecarmos novamente. O salvo precisa fazer o que é certo e isso implica em não pecar, né? A Bíblia, ela nos dá um conselho sobre como devemos evitar para nós não cairmos no erro, né? Para nós não cairmos no erro. A Bíblia, ela todo o tempo, ela vai nos ensinando, ela vai nos alertando para que nós possamos andar firmemente nos caminhos do Senhor. É por isso que nós dizemos que a Bíblia é a nossa bússola, não é? Quando alguém está perdido numa mata fechada, se ela tiver uma bússola, ela vai encontrar o caminho de volta. Então a Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é quem nos conduz ao caminho certo. E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 12, ela nos mostra como nós devemos, para nós não cairmos novamente na escravidão do pecado, né? Quando a gente estuda a Bíblia e pede ao Espírito Santo que ele seja o nosso professor, a gente aprende, né? A gente aprende o que é bom, o que é mal e para escolher o bem, né? E isso nos dá liberdade, nos livra da escravidão. Aí o capítulo 6, 1 Coríntios 6 e 12 nos diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas, né? Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer o que eu desejar fazer, mas vai haver uma consequência, né? E como alguém que tem um novo nascimento, alguém que reconheceu ser pecador, recebeu a Cristo como Salvador, então não é todo lugar que os meus pés podem pisar, não é todo lugar que eu devo estar, não é com qualquer pessoa. Eu tenho que mudar o meu vocabulário, eu tenho que mudar a minha maneira de pensar, porque agora eu tenho um novo nascimento, eu agora não sou dominada pelo pecado, eu sim sou alguém que reconhece a Cristo como Salvador e estou com Ele, porque eu desejo, a minha alma deseja o meu Senhor, a minha alma deseja estar com Cristo. E nós somos libertos do pecado a partir do momento em que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, escolha o caminho certo, escolha acertar. Se errar, você tem um advogado junto ao Pai. Mas quando nós desejamos andar corretamente, o Espírito Santo está sempre nos alertando. Cuidado, não é aí que você pode estar, não é aí que você deve ficar. E glória a Deus por isso. Então, queira ter liberdade em Cristo. Não essa liberdade que o mundo fala tanto, que eu posso fazer o que eu quiser. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E nem sempre, né, a gente acha que está caminhando para uma liberdade, mas essa liberdade pode dar em caminhos de morte. Que você neste momento em que você assiste a esse vídeo, você reconheça que a melhor liberdade é a que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe e que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém.